A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada, alegria de estarmos estudando o Evangelho de Jesus, estudando o Novo Testamento, aqui pela Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital. E nós estamos entrando no ar com o programa A Consolação de Jesus. Este programa, como disse, tem o objetivo de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E nós vamos seguindo na sequência para que possamos compreender melhor o que é que Jesus quis nos ensinar, quer nos ensinar, e fazendo com que a gente consiga realmente, ao compreender, fazer com que faça parte da nossa vida todo e qualquer ensinamento de Jesus. É muito comum vermos irmãos falando: mas é muito difícil aplicar os ensinamentos de Jesus na minha vida. Sim, continua sendo difícil, mas se a gente continuar tentando e exercitando e praticando, vamos nos tornando cada vez mais adestrados, digamos assim, né? Domados, como lembra a classificação de espírita por Allan Kardec, e vamos então ficar realmente mais domados, domar os nossos maus instintos, as nossas más inclinações. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados de forma inédita, às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, e reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E nós, então, vamos dar sequência ao estudo. Nós vamos hoje abordar o estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 13, versículos 51 e 52, que é a conclusão das parábolas. É muito, como sempre, né, muito interessante. Então nós vamos fazer a leitura desse texto que nós acabamos de mencionar. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 51 e 52. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Meus queridos amigos e irmãos, esse é o trecho em estudo de hoje, 2 versículos apenas, fechando a parte mais intensa das parábolas trazidas pelo evangelista Mateus. Então ele traz a conclusão com mais uma espécie de parábolas. Ele fala por símbolos. Ele disse: todo o escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Ou seja, quando nós pegamos o nosso eu, o nosso íntimo, e reviramos para encontrar dentro de nós aquilo que é passado, aquilo que é antigo, aquilo que nos levava para um caminho ruim, digamos assim, os vícios, as paixões,
nós pegamos isso, colocamos em evidência para nós mesmos, não é para ninguém fora, não, é para nós mesmos. E aí pegamos também o que é novo, ou seja, nós vamos comparar aquilo que eu vivia, o chamado homem velho, como Paulo de Tarso costumava dizer, e o chamado homem novo, né, também de Paulo de Tarso. É fazer essa comparação e verificar quão bom é estarmos nos renovando, quão bom é estarmos substituindo as coisas velhas por coisas novas. E veja, Jesus diz que ele, esse pai de família, tira do seu tesouro, ou seja, são coisas importantes. Então, ainda é importante, ainda são importantes algumas coisas que não são boas, que são velhas, que ainda nos arrastam para sermos um espírito ainda renitente, ainda atrasado, né? Usando essa palavra atrasado, não no sentido de poderíamos estar bem mais na frente, não é isso. É no sentido de que nós ainda temos muita coisa a percorrer. Já poderíamos ter percorrido mais? Eu sempre lanço dúvidas a isso. Tem gente que fala, eu poderia estar muito mais adiantado. Eu não acredito nisso. Eu, João, isso não é a opinião da doutrina espírita. Eu, João, não acredito nisso. Eu acredito que nós estamos num lugar onde nós devemos estar. Se nós não avançamos mais, é porque nós ainda não temos condições de estar mais avançados. Por que eu não estou em condições de estar mais avançado? Porque eu ainda me satisfaço com coisas que não são legais ainda. Eu ainda não consigo fazer aquilo que é necessário ser feito. E está tudo certo, não tem nada errado com isso. Eu vejo no movimento religioso, não no movimento espírita apenas, mas no movimento religioso como um todo, e abrangendo mais no movimento filosófico, muitas vezes irmãos querendo ser santo, já de uma hora para outra, e não vamos ser santos assim, não vamos ser espíritos puros dessa forma, não vamos ser nem espíritos superiores desse jeito. Nós temos que encarar a nós mesmos e irmos aos poucos nos modificando, nos melhorando. Tem muita gente que cai em depressão, que cai em certas patologias psicológicas por conta exatamente dessa cobrança excessiva. Não, você é espírita, você tem que agir da forma correta, como o espiritismo nos ensina. Sim, eu preciso fazer isso, até porque essa é a forma que eu tenho de ser feliz, de estar melhor, de conseguir vencer os meus desafios de forma mais tranquila, mais fácil. Mas eu tenho que botar os pés no chão e conhecer a mim mesmo. Como aquela frase atribuída a Sócrates, que diz, homem, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Está lá em Delfos, né? no templo de Delfos. Então, nós temos que nos conhecer, temos que entender quais são os prós e os contras, o que eu ainda tenho de homem velho e o que eu já tenho de homem novo. Todos nós temos o homem novo e o homem velho dentro de nós. Mas falei muito, vamos agora deixar os nossos irmãos falar um pouco também a respeito desse tema, sob a ótica da doutrina espírita. Olá, João, irmãos do programa A Consolação de Jesus. João, parábola das coisas novas e velhas, não é isso? Pois é. Interessante que eu fui buscar, né? A gente precisa ir buscar. Embora você já tenha apresentado para a gente aí um comentário importantíssimo acerca do pai, mas da figura do pai, não só o pai biológico, mas o pai que já carrega consigo alguma situação, né? Alguma coisa que ele possa repartir a nível de conhecimento, a nível de esclarecimento dos demais, não é isso? Então a gente
pode considerar esse Pai como sendo o próprio Criador, não é? E na função que Ele vai delegando a cada um de nós, à medida em que nós vamos absorvendo a sua lei, os seus ensinamentos, e que estejamos devidamente maduros, equilibrados o suficiente para trazermos esses esclarecimentos, não é, a todos os demais, que por sua vez serão nossos filhos. Então, continuando a estudar sobre essa parte aí do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52, a gente foi buscar no livro aqui, estudando as parábolas segundo a doutrina espírita de Dharma Lúcia, né? Então eu queria destacar um trecho da Bíblia de Jerusalém. Em uma nota de rodapé, lá na página 1865, encontramos uma explicação que nos parece também elucidativa desta passagem, que diz assim: o doutor que se tornou discípulo de Cristo possui e administra toda a riqueza antiga, acrescida das perfeições da nova, não é? Mas ao que tem. Este elogio, do escriba cristão resume todo o ideal do evangelista Mateus e tem bem a aparência de ser a sua assinatura discreta. Ou seja, aquilo que Mateus absorveu do grande ensinamento que lhe foi passado de Jesus, não é? E que ele já teria condições de repassar para todos nós. Quando a gente vai buscar na doutrina, no Espiritismo, trazido por Allan Kardec, a gente encontra lá na perguntas 208 do Livro dos Espíritos, Kardec indagando aos espíritos assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Olha a resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vieram a falir no seu desempenho. É mais ou menos aquela questão do ide e pregai, não é? Ide e pregai o Evangelho. Médiuns, vamos citar os médiuns, né? Ide e pregai. É uma das tarefas super importantes, talvez a tarefa mor, né? A tarefa principal de ir e de pregar o Evangelho. O Evangelho que você já está assimilando, o Evangelho que você já está aprendendo. Então você assume uma figura de pai e vai buscar, sim, em coisas velhas, né, situações para elucidar as novas, tá? Tal qual Cristo fez lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. Porque as pessoas às vezes se esquecem de que esse capítulo do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele não começa no capítulo 2, ele começa no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? E lá na questão 385, nós vamos encontrar o Kardec falando sobre a infância, né? Aí que ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então é importante a gente pensar sobre o que Jesus quis dizer, né? E de onde tiramos coisas novas e coisas velhas, não é isso? De onde nós tiramos coisas novas e coisas velhas? Do nosso conhecimento, que está sempre sendo
aprimorado, que está sempre mudando, que está sempre sendo acrescentado, não é? E dessa forma a gente vai conseguindo, sem dúvida nenhuma, explicar, né, arcaicos ensinos do passado, né, que são as coisas velhas, à luz do conhecimento novo, as coisas novas, a toda uma grande revelação que a gente tem e que cada vez mais vai desvendando, né, tirando as nuvens, tirando a cegueira e a miopia, né, e acabando com a miopia dos nossos olhos, né? Somos ovelhas, né? Somos ovelhas ainda necessitadas desse grande pastor que se chama Jesus, né? Que disse que nenhuma ovelha se perderia. E que bom que nenhuma ovelha vai se perder, né? Que bom, com certeza. A gente precisa acreditar, precisamos crer e precisamos cada vez mais nos mergulharmos nesses ensinamentos, nesse aprendizado, para que a gente possa ter condições de cumprir com essa tarefa. Ide e pregai. Se preciso for, use palavras, não é? Essa passagem, se eu não me engano, está em Francisco de Assis, né? Se eu não me engano. Se alguém se lembrar aí a obra, por favor, deixem a obra aqui nos comentários de vocês. Eu quero começar hoje a minha fala, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, com uma questão que o João colocou e que eu vou sintetizar aqui como sendo o problema da cobrança excessiva. João usou o seguinte termo: muitas vezes alguns irmãos querem ser santos antes da hora e acabam simplesmente fingindo ser para si mesmo e para os outros também. E daí a gente pode entender essa questão do tesouro também. Eu entendo que o tesouro nessa parábola significa tudo aquilo que a gente acumulou de experiências. Como nós somos imperfeitos, parte dessas experiências, às vezes muitas delas, às vezes poucas, são frutos desses vícios, são frutos desses erros. Mas tudo depende de como nós vemos essa experiência, como nós vemos as nossas encarnações anteriores e especialmente a nossa atual encarnação, que é, na verdade, aquela que nós temos uma consciência clara, porque as do passado a gente pode ter uma intuição, pode até ter tido alguma informação da espiritualidade, mas a gente acaba deduzindo os nossos problemas, as nossas dificuldades, pelos nossos erros do presente, e aí a gente consegue até deduzir um pouquinho de como nós éramos no passado, ou porque nós somos no presente ainda um mero reflexo do que fomos no passado. Então, se por um lado nós temos esse desafio de não nos cobrarmos uma santidade que ainda não nos é possível, nós precisamos também saber nos cobrar de maneira saudável a nossa própria evolução. E aí eu volto a essa ideia da consciência daquilo que nós somos. É necessário que a gente tenha uma franqueza inquestionável com relação àquilo que nós somos. Nós precisamos aprender a nos avaliar, a nos encarar e a perceber que nós temos esses tesouros, que muitos deles podem ser aproveitados, reciclados, até para que a gente possa passar algo de bom para os nossos irmãos encarnados. E, ao mesmo tempo, nós precisamos entender o caminho que nós ainda precisamos trilhar. Voltando a essa ideia da franqueza com relação a nós mesmos, essa é a primeira e a mais importante das franquezas, das sinceridades, que é aquela que nós utilizamos a nosso favor para nos avaliar, porque geralmente nós queremos ser francos com relação aos outros, para falar com os outros, para analisar e avaliar os outros. É importante que a gente faça essa avaliação dos tesouros que nós temos e de que maneira nós podemos utilizá-los
e podemos entender também esses tesouros como grandes oportunidades que a espiritualidade, que o nosso Criador nos dá. E aí vem a grande pergunta: o que nós fazemos desses tesouros? E é por isso que o Renato nos traz, agora falando um pouco das questões e dos ganchos que o Renato trouxe para a gente desenvolver, por isso que é tão importante a questão que ele traz a respeito da paternidade. Um dos tesouros que nós recebemos são os filhos. São talvez a grande prova e a grande oportunidade, o grande teste, o grande desafio e também a grande bênção que nós temos para que a gente possa nos aprimorar, né? Que cada pai e cada mãe possa se aprimorar exatamente exercitando aquilo que a gente entende como sendo mais próximo do amor, do conceito de amor pleno, que a gente ainda não conhece, mas se há amor entre nós aqui nesse mundo ainda imperfeito, o mais próximo do amor pleno que nós podemos desenvolver, em geral, é com relação aos nossos filhos. E um outro ponto fundamental que o Renato também nos traz, e eu ressalto a importância disso, é nós entendermos os erros do passado, ou, para usar um termo acho que é mais adequado, as nossas dificuldades do passado, e por que não dizer do presente, à luz de um conhecimento novo. E nesse processo de compreensão mais profunda daquilo que ainda faz parte do homem velho, nós ganhamos conhecimento e nós nos transformamos nesse processo de compreensão. Por isso faz muito sentido quando o Renato diz também que o conhecimento é esse tesouro, esse olhar renovado que a doutrina nos traz, nos permite nos ver e ver as nossas dificuldades, os nossos problemas de evolução de um modo mais refinado, para que a gente possa resolver essas questões, para que a gente possa, digamos assim, passar a limpo, fazer a arte final dessa obra de arte que nós queremos fazer da nossa própria vida. E por fim, eu concordo muito com o Renato quando ele diz que nenhuma ovelha fica perdida. Eu diria que nós ainda, dentro das nossas imperfeições, que muitas vezes ainda impedem que a gente veja o mundo sem essa miopia da qual ele fala, nós não estamos perdidos, nós estamos confusos, nós nos confundimos ainda, nos perdemos apenas nesse sentido da confusão que ainda temos na hora de priorizar o espiritual acima do material. E quando a gente esquece ou quer esquecer que o espiritual está acima do material, do mundano, nós acabamos ficando confusos e encantados pelos sentimentos, pelos desejos mais imediatos da materialidade. Mas é fato também que, a partir desses tesouros que nós temos, no momento em que a gente agradece esses desafios evolutivos, essas oportunidades também que a gente tem, às vezes no cotidiano, ou em grandes eventos, em grandes situações, como essa que eu acabei de falar da paternidade, da maternidade, esses são aqueles momentos em que a gente tem aquele indicador, aquele mapa para que a gente se reencontre e para que a gente possa realmente nos avaliar constantemente para que a nossa reforma íntima ocorra de uma maneira mais tranquila. Bem, meus queridos amigos e irmãos, depois da fala do nosso Renato e do nosso Leopoldo, vamos então fazer um intervalo, mas não saia daí, pois voltamos já já. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. E como vocês já sabem, o programa A Consolação de Jesus tem o objetivo
do estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, analisado, avaliado, entendido através dos conhecimentos da doutrina espírita. E nós aqui não temos a pretensão de fecharmos questões, ou seja, de dizermos que essa é a última palavra. Não, de jeito nenhum. O que nós temos aqui é um grupo de estudo, irmãos que estão estudando, que têm um conhecimento, algum conhecimento da doutrina espírita. Então vamos juntos estudando e com a participação de vocês, porque, volto a dizer, nós não temos a pretensão de encerrarmos o assunto, de dizermos que esta é a palavra final, esta é a verdade, porque nós sabemos das nossas limitações. Então, nós estamos aqui, como disse, estudando. E como nós estamos estudando, todos nós podemos ter uma compreensão equivocada de um ou de outro ponto. Por isso que nós sempre pedimos para que vocês possam encaminhar as suas mensagens através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que, como vocês sabem, é o 21 98459 3950. 98459 3950. Mande seus recados, mande sua mensagem, sua pergunta ou a sua visão daquele ponto. Como nós sempre falamos, a nossa base é a doutrina espírita, mas nós não somos professores de doutrina espírita, nenhum de nós aqui. Nós somos estudantes da doutrina espírita, estudantes do Evangelho de Jesus. Então, por vezes, podemos ter uma conclusão ou uma explicação equivocada de determinado ponto. É por isso que pedimos a ajuda de vocês para que nós possamos fazer esse programa juntos, estudarmos juntos. De repente você vai fazer um alerta para nós de um ponto, de uma questão ali. Não, olha só, vocês foram pelo lado que não é legal, que não é correto. Vejam desta outra forma. E aí nós todos vamos estudando juntos, nós todos vamos crescendo juntos. Esse é o propósito de estarmos todos em sociedade, vivendo juntos, colaborando uns com os outros através das nossas visões, dos nossos pontos de vista e dando a nossa colaboração, cada um de nós aqui, vocês aí, todos nós juntos, dando a nossa colaboração para que nós possamos compreender verdadeiramente os ensinos de Jesus. Então, esse é o propósito. Falaram o Renato e o Leopoldo a respeito do ponto em questão, que é a conclusão das parábolas, que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52, e exatamente este ponto que nós queremos chamar a atenção. Vou voltar a repetir, nunca é demais repetir isso. Nós não somos donos da verdade, nós não somos aqueles que interpretam fielmente os ensinos de Jesus, nós não somos defensores da doutrina espírita, mesmo porque ainda há muitos pontos que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos, eu digo nós de uma maneira geral, muitas vezes nós não conseguimos aceitar determinado ponto, mas vamos amadurecendo com as experiências e vamos chegar no ponto onde vamos compreender verdadeiramente a doutrina espírita, compreender verdadeiramente o Evangelho de Jesus. A gente sabe que a doutrina espírita nos fala numa linguagem direta, sem subterfúgios, sem parábolas. Mas mesmo assim, a nossa capacidade de compreensão ainda não pode alcançar determinados pontos. Por isso que nós estamos estudando, há controvérsias, há pessoas que entendem de uma forma, outras que entendem de outra. E aí às vezes a nossa vaidade faz com que nós fiquemos chateados com alguém porque emitiu uma opinião contrária da minha. Aqui, volto a dizer, nós estamos como alunos e não como professores, não é? Bom, meus irmãos, antes de passar a palavra para o Henrique Parente, a Fabiana não vai poder participar hoje, mas o Henrique vai falar para nós
Queria lembrar que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, e reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Quase não saiu 25, mas saiu. E o objetivo, como disse, é o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. O nosso Henrique Parente vai nos falar, então, vai nos trazer a sua percepção dentro do conhecimento espírita do ponto em estudo de hoje. Henrique. Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes do programa A Consolação de Jesus e de toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, como sempre gosto de dizer, é uma imensa alegria retornar aos microfones e aqui sempre com um tema vinculado ao Evangelho sob a luz da doutrina espírita, onde ela nos ajuda, né, na nossa compreensão a respeito do Evangelho em si, que atualiza, né, as questões vinculadas à própria história da humanidade e nos trazendo, né, uma observação, né, mais atualizada das coisas, né, mais um olhar que altera a nossa maneira de enxergar aquilo que sempre fez parte da nossa história, da nossa vida. Porque não esqueçamos nunca, somos seres reencarnados, somos espíritos que Deus nos criou num determinado momento, estamos num processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de compreensão, de despertar, e através da reencarnação é que a gente pode retomar a cada momento, né, novamente aquilo que não deu para viver numa única vida. A gente vive uma única vida por vez, é claro, a vida material, onde o espírito nela está inserido. No entanto, ela tem um fim, porque é preciso que haja essa interrupção, uma reestruturação do espírito na vida, né, na vida espiritual, porque é a sua verdadeira natureza, é o seu verdadeiro estado, que é o estado mais espiritual, mais próximo dessa consciência espiritual, para depois retornar aqui. E aqui estamos nós diante dessa tarefa, onde os ensinamentos de Jesus, que são palavras de vida eterna, né, que refletem sentimentos, valores, atitudes, observação, contato e tantas outras coisas tão importantes para a vida humana no sentido pessoal e no sentido coletivo. E aqui, fechando essa parte das parábolas, como bem comentou o João, os nossos queridos irmãos também já comentaram a respeito. Quando a gente imagina, né, a proposta de Jesus no Evangelho, trazendo para nós esse ponto onde indica que aquele homem que desenvolveu as suas capacidades, né, o seu senso de estudo, porque os escribas eles estavam vinculados a isso, eram doutores da lei. Então, quando a gente, de certa forma, né, busca em nós, através da inteligência que vamos desenvolvendo, busca em nós um conteúdo, e tendo essa questão, mesmo que de forma inconsciente, de vidas passadas, que são muitas as experiências, a gente acaba tendo aos poucos e percebendo e desenvolvendo, é claro, as aptidões da compreensão talvez mais aprofundada das coisas. Como comentava a respeito, ainda há pouquinho, o Espiritismo, assim como o cristianismo, funciona exatamente naquele sentido do fermento que altera a massa. Então, as doutrinas, ou na verdade essa doutrina que é uma só, né, ela modifica o nosso olhar diante da vida, diante das circunstâncias. Então, quando a gente pega, né, essa menção do Cristo em relação àquele, comparando, né, ao escriba, ao pai de família que tira do seu tesouro, né, o que seja necessário, como já comentado aqui pelos nossos irmãos, existe um tesouro, um verdadeiro tesouro dentro de nós, que é fruto dessas experiências, é fruto das experiências coletivas também, porque tudo é acumulado, tudo se torna um celeiro para que a gente possa, quando necessário, de forma às vezes intuitiva ou às vezes de forma bastante consciente, a gente possa pegar alguma coisa desse celeiro, usufruir desse tesouro,
que tem a ver com o conteúdo que existe em nós. Estamos ligados a ele. E através dessas atitudes, de poder fazer esse movimento, a gente aí vai construindo, né, uma vida atual, talvez com mais precisão, com mais luz, eu diria, porque a luz representa, né, uma vida clara. Então a gente vai desenvolvendo uma consciência mais plena a respeito das coisas e também de si mesmo, porque necessitamos muito desenvolver essa aptidão, de nos compreendermos um pouco mais, para que a gente possa, na hora das nossas escolhas, de fazermos escolhas na vida diante das circunstâncias, possamos buscar o melhor caminho, aquele que se aproxima dessa luz, aquele que traz para a gente benefícios, mas que não causam dano futuro para a gente e muito menos para as outras pessoas. Então, todo o trabalho que Jesus trouxe para nós através dos ensinamentos, aos poucos a gente vai, quando nos compenetramos do seu conteúdo mais profundo, ajuda a gente a costurando de certa forma, né, como se fosse costurarmos ali as coisas, para que elas fiquem bem amarradas, bem presas, e isso dê para a gente um sentido mais profundo, não só da vida, não só da vida das outras pessoas, mas também da nossa própria vida, da nossa própria existência. E diante desse quadro tão bacana que o Mestre Jesus nos confere, a gente tem a responsabilidade de viver isso e de divulgar essas coisas. E a gente divulga de várias maneiras. Eu penso pelo menos 2 maneiras que eu creio serem significativas. Uma é a própria divulgação, quando a gente verbaliza e fala a respeito de um ensinamento, né, como um professor às vezes faz. E a outra seria quando a gente faz isso através do próprio exemplo. Porque à medida que a gente vai compreendendo esses ensinamentos e vai vivenciando, né, esses ensinamentos em nossas vidas, ou no caso aqui hoje, né, na nossa vida, na nossa existência, a gente vai ajudando a transformar o mundo, colaborando no processo de transformação da vida humana, trazendo mais qualidade, trazendo mais verdade, porque existe uma verdade. A gente às vezes na atualidade então questiona-se muito isso, tudo parece certo, tudo assim, mas existe um caminho que é verdadeiro, porque aquilo que não é verdadeiro faz parecer que o é, e aí confunde a gente quando não temos muita maturidade para tal. Mas quando a gente entende, encontra um verdadeiro mestre que faz com que a gente perceba aquilo que realmente tem um sentido divino, um sentido perene, aquilo que vai permanecer conosco, aí é diferente. O nosso olhar ele vai ficando mais próprio, e se apropria das experiências e vai pouco a pouco nos conduzindo a essa verdade que está com o próprio Criador. É como o filho pródigo, naquela outra parábola que todos conhecemos, quando ele resolve, para refletir e pensa a respeito da vida que ele teve, da vida que ele teve, né, na sua escolha, e a vida que ele tinha quando vivia com o pai. Aquele momento ali é um momento de amadurecimento. Então aquele homem que saiu da casa paterna e que resolve retornar para a casa paterna, sofreu um processo de amadurecimento. Ele volta mais maduro para casa, ele volta para casa mais humilde e assim por diante. Então o que acontece conosco, o processo é o mesmo. Então que possamos tirar do tesouro que existe em nós, das coisas mais antigas como das coisas modernas, o que seja necessário e que tenha qualidade, para que a vida humana, tanto pessoal quanto coletiva, possa ganhar com isso. Muito bem, meus irmãos. Aí temos o final do programa, estamos no final do programa, tivemos aí a fala do Henrique,
onde nós bebemos desse conhecimento, cada um de nós, por isso que nós somos 5 pessoas a falarmos aquilo que compreendemos do ponto em questão, apoiados mais uma vez na doutrina espírita, porque cada um de nós tem uma visão diferente. E aí essas visões, elas vão se complementando. É muito interessante, é muito importante isso. Como eu disse no início desse bloco, né, do segundo bloco, nós não somos professores, nós somos alunos, todos nós alunos, estudando, buscando esse conhecimento do Novo Testamento, buscando o conhecimento da doutrina espírita, para que nós possamos esclarecer, né, os nossos pontos de vista precisam cada vez mais convergir, e isso é fundamental para nós. Bom, antes de nós passarmos qual será o ponto da semana que vem, o ponto de estudo da semana que vem, quero trazer aqui a participação da nossa irmã Tércia, que no último sábado disse o seguinte: bom dia, amigo João e demais trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro, ouvindo o programa e aprendendo com todos vocês. Quando vocês falam do exemplo da rede, gostaria de saber o que será feito daqueles que na rede não eram aproveitados. Seriam descartados, mas não poderão ser utilizados e tratados? Como eu disse, Tércia, ótima colocação, ótima pergunta sua. E a gente lembra da parábola das 10 virgens. As 10 virgens é uma parábola que Jesus fala o seguinte, nós vamos ainda estudá-la mais à frente, mas Jesus fala o seguinte: o reino de Deus é comparável a 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, ou seja, imprudentes, onde 5 entram para o reino de Deus e 5 não entram. Mas olha, o Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens e não 5. Aquelas que não entram num primeiro momento, naquele momento em que Jesus está nos explicando, vão entrar depois. Esses peixes que não são aproveitados, na verdade, eles podem ser aproveitados, sim, eles podem não, na verdade, eles serão aproveitados, eles serão renovados. Esses peixes podem representar cada um de nós. E se nós chegamos agora, nesse momento em que o ciclo de provas e expiações está encerrando e iniciando o ciclo de regeneração, se nós não cumprirmos aquilo que há na determinação de um planeta de regeneração, ou seja, se pelo menos nós não tivermos comprometimento em nos reformar intimamente, nós seremos enviados a um planeta que foi preparado, que está iniciando a sua fase de provas e expiações e que, como disse, foi preparado para receber espíritos da nossa qualidade, da nossa evolução, que não conseguiram permanecer no planeta de regeneração. Mas depois que eu estou dizendo nós, aquelas pessoas, aqueles espíritos, melhor dizendo, que não conseguirem continuar no planeta de regeneração. Uma vez alcançando a evolução que permite que esses espíritos retornem para o planeta naquela época, então, em regeneração, eles vão poder voltar. Então vão poder ser aproveitados esses, entre aspas, peixes aí. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta mais uma vez, Tércia. Aqui a Marília, obrigado pela atenção, paz e bem. Muito obrigado, Marília, pelo teu carinho também, e a todos vocês que fazem esse programa. A Jaque, nossa irmã Jaque, mandou aqui uma mensagem sobre doações para o Caminho do Senhor e o CASEC. Aproveitando esse espaço aqui que a Rádio Rio de Janeiro nos dá e o programa A Consolação de Jesus nos dá, todas as doações agora que forem feitas para o CASEC, se puderem ser feitas para o Caminho do Senhor, vai nos ajudar muito, porque
aquilo que entra para o CASEC hoje em dia é muito pouco, então nós estamos concentrando tudo nas contas do Caminho do Senhor, né? Para poder, o Caminho do Senhor pode doar para o CASEC, mas o CASEC não pode doar para o Caminho do Senhor. Então às vezes fica difícil de você pagar as contas através da conta do CASEC, tá bom? Obrigado, Jaque, obrigado ao Cinei, que fala do fim do mundo. Não poderia ser o juízo final que podemos constatar em nosso lar, memórias de um suicídio, entre outros. Na verdade, o fim do mundo não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, né? Fim do ciclo de provas e expiações, entrando no ciclo de regeneração. Obrigado ao Cinei. Sheila, bom dia, que mensagens profundas e consoladoras. Muito bom sabermos que um dia todos nós teremos a oportunidade de voltarmos ao rebanho de Jesus. Nós nunca saímos, né, Sheila? Nós somos do rebanho de Jesus, apesar de fazermos algumas coisas que não são lá muito agradáveis, né? Mas, meus queridos amigos e irmãos, agora estamos terminando o programa, vamos passar para a prece, mas no próximo programa estudaremos Ninguém é Profeta em Sua Terra e a Família de Jesus, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Vamos então à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua paciência, por não desistires de nós de forma nenhuma. Obrigado porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, com dores, sofrimentos, doenças, dificuldades de relacionamento e todos os tipos de problemas ou desafios que nós temos, Tu estás ao nosso lado. E sabemos que neste instante Tu estás conosco. Por isso agradecemos e que nós possamos estar contigo, Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.
planeta.